Oi, galerinha, tudo bem? Eu não ia fazer nada hoje, mas eu resolvi fazer. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a ressonância. O que é a ressonância, tá? É ressonância, frequências vibratórias, e vamos trazer um pouquinho então de Hermes Trismegisto, tá bem? Que eu coloco nas minhas apostilas de Reiki também, para a gente poder entender um pouquinho desse universo, tá legal? Então vamos lá. O que eu separei, tá? O plano espiritual não nos cobra, por exemplo, aquilo que a gente ainda não conhece, tá? A lei de causa e efeito, né? Como a gente vive aqui em outros lugares, o plano espiritual não fica nos cobrando aquilo que a gente ainda não entende, aquilo que a gente não conhece, tá bem? Quando eu digo nos cobrar, nós mesmos nos cobramos. Quando a gente encontra o plano espiritual de certa forma, e a gente sabe, quem recebe também aqueles orixás maravilhosos, que a gente é muito amado. Não importa o que a gente faça, a gente é muito amado, né? Então eles não nos cobram nada que a gente não conheça, tá? Então o planeta é um reflexo da mente coletiva, que é Deus. Então quando numa determinada época acontecem cataclismas, o Covid-19, enfim, tsunamis, tá? Também acontece uma limpeza energética no planeta. Por quê? Porque as formas pensamentos dos seres humanos estão tão pesadas, estão tão afuniladas em coisas negativas, em coisas densas negativas, que a Terra, o planeta, precisa respirar. Então, algumas coisas acontecem. Então, a gente tem que começar a compreender que nada realmente é por acaso, tá bem? E que tudo acontece, mas é culpa nossa? Talvez das nossas formas de pensamento, sim. Eu costumo brincar que se eu conseguisse conversar com Deus tete a tete, eu deixaria o planeta para os animais, né, para a natureza que o planeta andava. Mas isso é uma brincadeira, tá, gente? A gente tá aqui tem um propósito, certo? Então vamos, vejamos o quanto nós consumimos, né? O quanto a gente compra coisa desnecessária, quanta coisa a gente não consegue reciclar. Não existe empresas que reciclem tanto lixo que a gente consome, né? E de coisas que a gente consome, enfim. E antigamente eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe é de Flores da Cunha e eu passava as férias lá porque eu amo aquela cidade. Então, meu avô tinha uma pequena colônia e ele não tinha vaquinhas de leite. Então, esse leite ele vinha de fora, ele pagava isso mensalmente e vinha numa carrocinha, vinha o senhorzinho todas as manhãs. Coitadinho, quando era muito frio, eu ficava com pena dele. Ele vinha sempre com as garrafinhas de leite. Na verdade, nós deixávamos as garrafinhas de leite na entrada da casa. Ele vinha com seus tonéis, enchia aquelas garrafinhas de leite e ia embora. E a gente tomava o leite da vaquinha, né, queridinha das vaquinhas. Mas enfim, hoje não, hoje a gente só consome, por exemplo, leite de caixinha, que é um metal pesado, o alumínio que tem dentro. Então, e a gente consome, essas caixas vão fora. Enfim, antigamente era o vidro, se lavava, hoje não pode mais porque a Secretaria da Saúde não deixa a gente, enfim, né, pegar o nosso leitinho lá diretamente da vaca. Nem tem como, né, gente, cidade, né? Mudou muita coisa. Enfim, com relação a essas questões alimentícias, nós pioramos bastante a nossa qualidade dos alimentos, por isso tantas doenças também. A gente vai falar isso numa outra ocasião, tá? Hoje eu não quero me perder muito aqui para não tomar muito tempo de vocês também. O que eu quero dizer, nós somos aquilo que nós somos capazes de escolher, aquilo que nós pensamos, mas aquilo também que nós temos capacidade de atingir, porque a gente também tem uma limitação, aquilo que a gente aprendeu até aqui e o que a gente vai continuar aprendendo. Essa frase, ela é de João Mateus, tá? Que escreveu o livro O Domínio da Consciência. Sugiro que como leitura, tá? Mas eu quero falar um pouquinho de Hermes Trismegisto, que segundo a etimologia do nome Hermes Trismegisto, quer dizer 3 vezes grande. Ele foi um legislador e um filósofo egípcio que viveu 2500, não tem a data muito certa, tá? Mas 2500, talvez muito antes disso, antes de Cristo. E ele deixou uma contribuição ali de 36 obras, né? Livros sobre teologia e filosofia, deixou 6 livros também sobre medicina, porém alguns livros dele, a grande maioria, foi perdido nas invasões que o Egito teve, né? Por esse motivo, alguns filósofos acham até que ele nem existiu.
Mas a obra dele veio dos alunos, de filósofos enfim, não tinha uma obra escrita, a não ser o Kybalion, que se encontra muito facilmente, né? Mas as outras obras realmente são difíceis. Algumas obras já estão no museu no Egito, o que foi conseguido ser recuperado. Mas, enfim, a gente sabe dessas obras por causa dos discípulos dele. E até na Academia para a Ciência Futura, e também aqui estou fazendo um curso de filosofia na Escola Nova Acrópole, eles não dizem que ele existiu. Só que é muito impossível ele não ter existido, porque ninguém traz assim, né? A não ser que seja uma canalização de 36 obras de filosofia e teologia, mais 6 de medicina. Assim, bom, pode ser, né? De repente tinha um Chico Xavier lá na época, a gente não sabe. Mas enfim, vamos lá. E o que eu quero me atreter são nas 7 leis que ele deixa pra gente. E realmente elas são... Se a gente consegue alinhar isso à nossa vida pessoal, nós temos um avanço muito grande dentro do plano espiritual, como seres humanos, como alma, tá? E o primeiro princípio que ele fala é sobre o mentalismo. Ele fala que tudo é mente, né? O universo que nós vivemos e tudo que creemos ser realidade é de natureza mental. A natureza, as nossas ações, nossos corpos e todo o resto, tá? Nós somos o que pensamos. Se pensamos coisas boas virão. Se pensamos coisas ruins, elas ficarão mais próximas e que normalmente a gente faz isso, né, gente? E aí, aquelas formas, pensamentos negativos, né, que a gente tem que estar toda hora reciclando, quem consegue. E é isso que a gente trabalha muito aqui nesse plano, nesta planeta Terra tão bonito, mas que ainda é uma zona umbralina, né? Então, o universo ele é um campo de energia mental, em dimensões particulares. Há quem diga que a gente vive em universos paralelos. Não vamos entrar no mérito dessa questão hoje, tá? Senão fica muito confuso. Mas a nossa mente pode criar. Quem conheceu ou não conhece e queira ver a Sai Baba, que partiu em 2011, ele materializava coisas materiais, né? Então, nós não usamos nem 10% do poder da nossa mente. Então, eu fico pensando que até é bom, porque a gente destrói tantas coisas que se a gente tivesse o poder da mente, que eu acho que não é para esse plano mesmo, nós já não existiríamos mais. Ponto final, né? Galerinha, vamos se acalmar. Então, vamos lá. Já jantaram, estavam quase dormindo. Vamos para o segundo princípio, que é o princípio da correspondência, tá? O que quer dizer isso? Os espíritas falam muito nisso também. O que está em cima é como se estivesse embaixo. E o que está dentro é como se estivesse fora. Então, o que quer dizer isso? Existe o que é em cima é embaixo. O que está dentro é o mesmo que está fora, tá? Essa segunda lei, ela corresponde... a gente compreende que para tudo que existe há uma correspondência no universo. Seja no micro ou no macrocosmos, tá? Deus cria os homens e tudo que na natureza existe, a sua imagem e semelhança. Então, os animais, a natureza, a terra, a florzinha, a alface que a gente come, né? A vaquinha. Nós todos somos imagem e semelhança do Pai. Então, para compreendermos tudo isso que nos cerca, temos que olhar para esse princípio da correspondência e um padrão como se a gente também vivesse em outros lugares, né? Nessas vidas paralelas, tá? Há quem não acredite nisso. Para quem já tem um pouquinho mais de, digamos, avanço dentro dessa questão espiritual e entendimento, já visitou outros lugares, sim. Seja em sonho, seja em desdobramento, sim, os monges budistas faziam muito mais do que hoje, né? Mas ainda a gente se entrar numa meditação profunda, eu não falo num momento que tu te senta ali, ouve uma música e faz uma interação, é realmente um desdobramento de corpo que tu vai para outras dimensões e fica ali só o teu corpo, até você voltar. E para isso precisa um equilíbrio muito grande, precisa uma alimentação muito saudável e uns momentos de jejum para que isso possa acontecer. Mas existe, né? E eu sou prova disso. Já estive
numa dimensão vibratória muito melhor do que o planeta Terra, tá? Em desdobramento. O porquê que me mostraram, não sei, mas é uma questão de, que eu vou falar agora, de vibração, tá? A gente falou no último vídeo também sobre vibração. Então, o que é o princípio da vibração? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, essa terceira lei, ela trata do movimento inerente do universo. Tudo se move porque tudo vibra. Tudo é composto de átomos em constante vibração. Lembra que a gente é da mesma matéria que é feita as estrelas, somos nós também, fomos nós materializados. Então, esse movimento é que leva às mudanças e às vibrações que ocorrem em diferentes graus. Novamente, né? Por meio das vibrações, nós podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia. Vai depender no que eu estou vibrando. Lembra que ontem eu falei que hoje começava o ano novo e nós precisamos vibrar coisas boas para que coisas boas a gente possa atrair, tá? E isso pode ser controlado através da nossa mente, porque as 7 leis, elas se encaixam perfeitamente. Se vocês verem, uma é a sequência da outra, tá? Então, nas frequências mais altas estão aquilo que não é visto, na verdade, né? Alguns videntes conseguem ver. Às vezes vem coisas que não é, mas enfim, é frequência, tá? O que os videntes veem é frequência. Por isso que muitas vezes as pessoas vão buscar um médium de vidência para tentar resolver os seus problemas e os videntes não veem necessariamente o que deve ser visto ou o que mostram a eles. Vai depender da frequência desse médium de vidência. Por isso que eu me preocupo muito com essa questão. Quem vai a centro espírita, normalmente pode perceber, vai todo mundo para o médium de evidência, né? Vamos procurar um médium de evidência que ele vai resolver nossos problemas. A gente terceiriza tudo, né? A gente terceiriza a culpa, a gente terceiriza, enfim, tá? A gente tem que parar com isso e olhar para dentro de nós e olharmos, ter essa evidência nossa, do que nós vamos vibrar. Nós podemos, todos nós, ter evidência, é só treinar isso, é uma questão de treino, isso a parapsicologia mostra pra gente. Mas que frequência eu estou? Por que a gente não é evidente aqui? Óbvio, né, gente? Isso aqui é um planeta que é uma zona umbralina ainda. E o que vocês querem ver? Pelo amor, né? Então esqueçam a evidência por enquanto. Não é para este mundo. Então, a gente, se vibrar nas frequências mais baixas, só vai haver coisas negativas. É a vibração da matéria, né? As frequências mais baixas são as vibrações da matéria. Aí nós vamos lá para o 4º princípio, que é o da polaridade. Então, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual, o desigual, são a mesma coisa, tá? Os extremos, eles se tocam, todas as verdades são meias verdades, tudo são paradoxos que podem ser reconciliáveis, tá? Então, essa lei, a gente vive num mundo polarizado, que tudo é uma dualidade. Quente e o frio, o claro e o escuro, o yin e o yang, a esquerda e a direita, o bem e o mal. E quando a gente associa tudo isso, essa polaridade com vibração, a gente compreende essas dualidades, tá? E a gente compreende toda essa associação dessas dualidades, das faces da mesma moeda, ou os diferentes graus de informações, tá? O escuro não é nada além da luz ausente e a saúde também é ausência de doença. Então, a dualidade também é uma unidade, pensando dessa forma, né? Então, foi o que ele colocou pra gente. Então, se a luz se faz aonde? Onde há escuridão. A saúde se faz aonde? Quando não há doença, né? Então, tudo é vibração, tudo é polaridade, tudo é mente, tudo é correspondência. E aí a gente vai lá pro princípio de ritmo, que é o 5º princípio, tá? Que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação disso, tá? Então, essa 5ª lei, a gente vive numa dinâmica de ciclos. Ciclos, e ciclos, e ciclos, né? Tudo vai e volta. Então, se a gente vive numa boa vibração, de atração, a gente tem inspiração. Se a gente vive em repulsão, existe uma inspiração, certo? Aí os espíritas falam de as expiações, né? Então, o que nós vamos vibrar novamente aqui? A nossa mente está nos ajudando, nós estamos ouvindo direitinho a nossa mente? Será que a gente está doutrinando a nossa mente? Sabe que correspondência nós vamos ter nisso tudo? A carta vai
como é que ela vai? Como é que ela vai voltar? É correspondência mesmo, é ritmo, é vibração. Então, assim como nós podemos estar em cima, certamente podemos voltar para baixo. É só cair, né? Lembra André Luiz quando diz que vai para o umbral? E que lá no finalzinho do filme Nosso Lar, quem assistiu, que ele chega para ver a família dele, que ele está preparado para ver a família dele, por uma fração de segundos, ele quase volta para o umbral. Porque ele vê a esposa dele casada novamente. E naquele momento dá uma sensação de egoísmo, de raiva, e porque aquela esposa era minha, né? Não pode ser outra pessoa. Estou usando esse exemplo justamente por isso, porque a nossa frequência ela oscila muito, a nossa mente oscila demais e a gente tem que buscar esse equilíbrio, tá? Então, frequências mentais e padrões de relacionamento tem tudo a ver. Porque eu posso estar... Lembra que muita gente... aquela determinada pessoa, ela é bipolar. Qual é a bipolaridade dela? Ela não tá muito nesse mundo? Ela tá num outro mundo? Em que mundo será que ela vive? Será que a gente também não é meio bipolar, meio dual? De repente eu estou bem agora, daqui a um pouco eu já não estou mais? Então, tudo isso, essas vibrações todas, esses princípios, eles têm que ser trabalhados com a gente no aqui e no agora. Daqui a pouco a gente possa fazer uma graduação, subir um degrauzinho da escada com um pouquinho mais de compreensão. Então, por meio de uma neutralização, é possível conquistar maior estabilidade nesse princípio do ritmo, tá? E a sexta lei é aquela famosa que a gente conhece da lei de causa e efeito, tá? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos na causalidade, mas nada escapa a essa lei, né? Então, nessa lei a gente tem que compreender que as coincidências não são mais do que os acontecimentos dos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Toda ação tem uma reação e nada é por acaso. Então, ao dominar esse princípio, dominar essa lei, é possível ser um agente causador e não apenas sentir os efeitos, tá? De modo que possamos propagar o bem. Quando tal mecanismo é dominado, nos tornamos mestres de nós mesmos. Falo muito, né, sobre Buda, o efeito, a ação, a ser... Quando a gente chega no estado de budeidade, é porque a gente venceu essa lei de causa e efeito. A gente conseguiu entender que é possível dominar o agente causador, certo? Então, ou então causarmos coisas boas. Lembra que nós falamos ontem dessa questão da vibração? Vamos vibrar coisas boas, as coisas... Vai acontecer uma tragédia, entende? Mas onde nós estamos vibrando? Vai acontecer com nós? O Covid vai nos pegar? Será? Se 80% da população vai passar pelo Covid em algum momento, ou se é que a gente já passou e não sabe, como é que eu vou passar por ele? É que eu estou utilizando muito essa questão do Covid ultimamente, mas é porque é que nós temos para o momento. E mais uma vez, o planeta está passando por uma situação de ou nós acordamos ou nós acordamos. E o sétimo princípio de Hermes Trismegisto, que é o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Então, no princípio hermético, a gente entende que gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está nos planos mentais, naturais e espirituais. Toda a criação deriva de uma força masculina e feminina. Tudo que existe pode ter gênero, seres humanos, planetas, árvores. Sabendo e internalizando este fato, podemos viver em plenitude. Eu não estou falando de gênero aqui no plano físico, que é outra coisa, que é uma bobagem tremenda, tá? Estou falando de algo espiritual, perfeito? Então, assim, gente, vivendo esses 7 princípios, a gente consegue ter um avanço e a gente se sente muito feliz.
Então Hermes Trismegisto dizia: tu és aquilo que eu sou, tu és aquilo que eu faço, tu és aquilo que eu digo. Ele está falando de Deus nele, ele em Deus. Deus é a mente, porque ele pensa. Deus é o Pai, porque ele cria. Deus é Deus, porque ele torna as coisas ativas. Deus é o bem, porque ele tudo cria. E aquele que busca a maior de todas as bênçãos terrenas, o conhecimento que criou todo o bem, e a efetiva virtude de Deus que Deus generosamente implantou nas pedras, nas ervas, nas raízes, nas sementes, nos animais, nas plantas, nos minerais e em todas as outras coisas, deve afastar de si todo o pensamento terreno, aspirando somente à liberdade do coração e orar a Deus com maior humildade. Desta forma, sua aspiração à liberdade logo estará concedida. Tenha uma boa noite. Espero que tenham entendido. Beijos, galera!